Fala pessoal, vocês sabiam que a bisneta de Dom Pedro II morreu durante o Holocausto nazista em um campo de concentração? Eu estou falando da princesa Maria Carolina Saxe-Coburgo e Bragança. Ela tinha 42 anos quando foi morta no campo nazista, campo de concentração. Quando a gente fala de Holocausto, todo mundo tem em mente os judeus, mas tinham outros grupos menores, como os ciganos, os testemunhos de Jeová, os homossexuais, os maçons, comunistas e doentes mentais. E quando a gente fala de doente mental, é aí que entra a Maria Carolina. A historiografia não consegue precisar qual era a doença mental dela. Ela era bisneta de Dom Pedro II porque sua avó era a princesa Leopoldina, que foi a sua segunda filha. Todo mundo lembra de Dom Pedro II e pensa na princesa Isabel, que foi ali a sucessora do trono. Mas ele teve uma segunda filha, chamada Leopoldina, porque ele colocou esse nome em homenagem à sua mãe, a imperatriz Leopoldina. Em 1941, a princesa Maria Carolina estava em um hospital psiquiátrico e então os soldados alemães invadem esse hospital, pegam os doentes mentais, colocam o que na época se chamava de ônibus da morte e então levam para uma câmara de gás. A princesa Maria Carolina entra nua em um chuveirão e liga um chuveiro, mas não saía água, saía gás. Se estima que naquele local onde a princesa morreu, tenham morrido 18 mil doentes mentais só naquele mesmo local. Ao todo, doentes mentais, se estima 200 mil doentes mentais aí que foram mortos no campo de concentração. Tá? Depois, então, se crema ali o corpo, colocam as cinzas em uma urna e entregam para os familiares. É claro que as cinzas acabavam se misturando, porque ninguém entrava numa câmara de gás sozinho, era um grupo, né? Então faziam isso e acabam misturando ali as cinzas. Essa atrocidade foi também praticada durante o governo nazista. Se fala pouco, né, porque não tinha muitos defensores dos doentes mentais na época, tá? Mas a história da princesa Maria Carolina, ela se mistura com outros que não eram príncipes, não eram princesas, mas que também foram vítimas do campo de concentração nazista. Se você mora no Rio de Janeiro, você pode visitar o Museu do Holocausto, que fica no bairro Botafogo, que tem essa história, não fala só sobre os judeus, aborda também os outros grupos. Então é muito interessante visitar e conhecer mais um pouco desse período da nossa história.